90% dos processos que tramitam no nosso sistema de justiça são decididos ou têm a sua decisão baseada em uma prova testemunhal. Essa prova é determinante no processo penal brasileiro. E é por isso que é muito importante que você, advogado, esteja preparado para a colheita dessa prova. Lembre-se que a prova testemunhal ela deve ser produzida nos moldes do que prevê o artigo 212 do nosso Código de Processo Penal. O sistema escolhido pelo nosso legislador é o que a gente chama de cross-examination. A parte ela faz perguntas diretas à testemunha e, logicamente, segue aquelas regras previstas no 212 e no 213, no qual as perguntas devem se voltar a questões objetivas, a fatos narrados normalmente na denúncia, tá certo? Então, a primeira coisa importante que você deve levar em consideração, aquela testemunha que está sendo ouvida foi arrolada por você ou pelo Ministério Público? Se o Ministério Público arrolou aquela testemunha, qual o interesse, qual a prova que ele quer produzir, qual o elemento probatório que ele quer extrair dessa oitiva? Será que é importante que nesse momento você faça perguntas para essa testemunha? Vejam, essa semana eu fiz uma audiência onde foram ouvidos 2 delegados de polícia. Será que é importante fazer perguntas para esse profissional, né, que fez toda aquela investigação, que presidiu toda aquela investigação e ao final fez um relatório indiciando o seu cliente? Vejam, são essas pequenas circunstâncias, todo esse ponto de vista que a gente acabou de traçar aqui, que o advogado ele precisa se antever, ele precisa analisar antes de realizar as perguntas. O ato da prova testemunhal, o ato processual em si, ele não é um ato isolado, você deve analisá-lo de forma ampla, para que você possa traçar uma estratégia. O que é que você quer provar e como você quer provar? Será que essa testemunha, ela realmente vai trazer algo benéfico para o seu representado? Seja você advogado daquela pessoa, seja você assistente de acusação. Será que essa testemunha vai falar a verdade? Existem provas ou documentos que podem comprovar que ela está faltando com a verdade? Então, tudo isso deve ser levado em consideração no momento em que você arrola a testemunha, no momento que você produz essa prova. Uma coisa que eu tenho feito muito em relação aos nossos processos é analisar os antecedentes das testemunhas. Às vezes a testemunha, ela apesar de ser muito contundente na fala, de trazer uma prova muito importante, mas a testemunha, por exemplo, já foi processada por falso testemunho mais de uma vez. Então veja que informação relevante você pode anexar ao processo, tá? Muito importante que você tenha em mente isso, que você possa produzir uma prova de forma estratégica, lógico, né? Desde o início do processo você montando, estudando esse processo e organizando essa estratégia que você quer, que você define, né, durante o seu estudo, tá certo? Era essa dica, eu acho que é importante a gente lembrar disso. Esse é o coração do processo penal, a instrução processual é importantíssima e você não pode fazer de qualquer forma. Se prepare.